Meus amados irmãos, já cumprimentamos a todos na ocasião dos avisos. Então, nesse momento, eu queria convidá-los, com temor e tremor, para nós abrirmos juntos a Santa Palavra do Senhor no livro de Josué. Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9, uma passagem bastante conhecida, mas que nós vamos voltar nela para estudarmos hoje. Já como nós só vamos pregar pela manhã, vamos fugir um pouco daquela série de ser de Deus, mas não vamos escapar muito de falar do seu ser. É impossível, numa pregação bíblica, cristocêntrica, não falar de Deus, é lógico. Então vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, verso 9. Vou fugir um pouco, como eu estava dizendo, da série sobre o ser de Deus. Não vamos deixar de falar do seu ser, mas hoje nós vamos tentar ver o outro lado da nossa dependência de Deus. O tema hoje é a dependência do Senhor, tá certo? Então nós vamos olhar na perspectiva inversa. Sempre estamos olhando na perspectiva do Senhor para nós. Hoje nós vamos sentar no outro lado da banca e olhar de nós para Ele. Então, é uma perspectiva que eu penso que pode ser invertida. E nessa manhã nós queremos tratar sobre isso. Diz assim o texto sagrado. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. A palavra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O Senhor aplica a sua palavra em nossos corações. Podem sentar, meus irmãos. Como eu disse antes da leitura, a nossa proposta é estudar, analisar o texto nessa manhã sob o tema a dependência do Senhor. Se tem alguma coisa que para mim ficou muito clara, com letras garrafais, com outdoor luminoso, como outdoor luminoso para mim, nesta pandemia, é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu não sei para você. A sensação que eu tenho depois de estarmos passando por esses dias difíceis é quanto nós somos frágeis. Quanto nós somos fracos e pequenos.
quanto surpreendentemente nós somos pó. Nada. Um vácuo que ora aparece e logo desaparece. Nós dependemos o tempo inteiro de Deus, queiramos aceitar isso ou não. Entendamos isso de maneira organizada mentalmente ou não, ou esporadicamente a gente pense nisso. Não importa, a dependência de Deus continua sendo a mesma, meus irmãos. Acreditemos nisto ou não. Muitas e muitas vezes, por vários motivos nas nossas vidas, nos encontramos desanimados por muitas coisas. Não precisa tanto para ficarmos assim. Não precisa grandes catástrofes, não precisa de pandemia. A pandemia só escancarou o que é o nosso ser. Frágil, que se limita, que se confunde, que questiona a sua própria existência. Em meio a tantos problemas, chegamos a nos perguntar muitas vezes e de muitas maneiras se vale a pena mesmo viver. Quantos de nós não nos questionamos a este ponto? Se não, melhor seria que Deus nos tivesse tomado no meio de um tempo quanto esse. Não é melhor morrer logo? Fizemos às vezes essa pergunta. Tamanho é o nosso desespero por respostas que perdemos o sentido até desistir. Ficamos perdidos em pensar se nós escolhermos o casamento certo, se nós escolhemos a carreira profissional correta, a decisão de termos filhos ou não, o grau de nossa perplexidade, de nossa pequenez diante de toda a nossa existência, chega ao ponto de perdermos o real sentido pelo qual nós existimos. Nós só existimos para uma coisa. E fomos feitos para esta coisa. E quando nós nos desviamos desta coisa, as outras coisas da nossa vida não funcionam. Não funciona, não se encaixa, não há fluidez, não flui bem. Nós fomos criados tão somente, unicamente, para Deus. E quando nós não estamos vivendo para Deus, nada faz sentido na nossa existência. Nosso desespero e angústia aumentam quando as circunstâncias que nos cercam nos parecem sufocar ao ponto de não termos mais saída. Talvez essa não seja a sua realidade hoje, mas você certamente já passou por isso, ou com certeza irá passar. E as circunstâncias se avolumam ao ponto de nós vivemos assim: agora eu não tenho o que fazer, agora eu não sei mais o que fazer. E é essa mesma circunstância que o servo Josué, do nosso texto de hoje, enfrentava. Vocês já passaram por esse texto, vocês sabem esse texto de cor. Seja forte e corajoso, não temas, não te espante, porque eu sou contigo, o Senhor teu Deus é contigo, e serei por onde quer que andares. A gente diz isso de cor. Mas você já parou para pensar na circunstância pela qual Josué ouviu isso de Deus? Uma coisa é a gente ouvir esse verso quando nós não temos os tamanhos dos problemas que Josué tinha para enfrentar pela frente. Uma coisa é ouvir esse verso quando você já comeu, já bebeu, tem uma casa, tem uma cama para dormir. É legal demais ouvir isso. Deus é contigo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É ótimo. Agora,
ouvir essas palavras, na circunstância adversa, no tamanho do problema que tinha Josué pela frente, tem que soar de uma outra maneira. Isso soa a fé na prática. Você sabe o que é substituir Moisés, velho? Moisés é o maior profeta da história de Israel. Moisés foi uma figura que liderou, regeu, foi rei em certo sentido de Israel. E Moisés foi o mediador entre Deus e o povo. Ninguém sabe, pelo menos no relato bíblico, de onde está o corpo de Moisés, porque certamente haveria romarias, peregrinações ao templo desse servo de Deus. Moisés não foi qualquer um. Moisés é a figura de Cristo. Profeta ele foi, sacerdote ele foi e foi rei do povo. Moisés é impelido no seu caráter para se parecer com Cristo. Deus foge ao caráter de Moisés e coloca ele na condição de Cristo do Antigo Testamento. Aí um jovem, com os seus, talvez 50 anos, 40 e poucos anos, 50, porque para aquela época era muito jovem. Josué, um comandante de guerra, um cara que sabia de luta, de exército. E eu não escolhi dessa vez, dessa semana, não tive tempo da gente. Sempre a gente troca uma figurinha com o pessoal do Ictus, na pessoa do presbítero Bruno, e essa semana a gente não teve essa condição, mas o primeiro hino é exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e exaltarei o teu nome, todos os dias te bendirei. É essa figura que você tem que pensar em Moisés. Moisés era um homem atípico, e Josué agora vem para o lugar de Moisés e é o comandante do exército, mas nunca foi bom com o povo. Tinha pendido aos pés de Moisés, é verdade. Os desafios de Josué eram gigantes, meus irmãos. Gigantesco, uma coisa assim, abissal. Mas aí, louvado seja o Senhor. E Josué já tinha ouvido isso de Moisés. Eu acho interessante isso em Deuteronômio capítulo 31, verso 7. Moisés escuta as mesmas palavras, Josué escuta as mesmas palavras que Deus diz a ele, mas só que quem está dizendo é Moisés. Moisés está morrendo. Deuteronômio 31, verso 7. Moisés está indo embora e precisa deixar um sucessor. E ele diz a Josué que seja forte e corajoso. Deuteronômio 31, 7 diz assim: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque este povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O que é que Deus diz a Josué? A mesma coisa que Moisés tinha dito. Veja o verso 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja o verso 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometia dar aos teus pais. Deus faz a mesma repetição das palavras de Moisés. Mas só que com uma grande diferença. Não é um homem que está dizendo. Não é Moisés que está morrendo. Não é um homem finito que está morrendo. Não. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que está dizendo ao seu servo: seja forte. Repetindo as mesmas palavras de Moisés. Mas a conotação, o ímpeto, o impacto no ser de Josué certamente é diferente. Porque quando um homem diz para mim e para você: fique tranquilo, as coisas vão melhorar, é uma coisa. Agora, quando o Senhor nosso Deus diz para nós: fique tranquilo, vai melhorar, é totalmente diferente. É diferente.
Então, no texto de hoje, nós gostaríamos de ver o que nós precisamos sempre nos lembrar para dependermos inteiramente da ação de Deus. Josué cresceu vendo, entendendo o seu povo e ouvindo e vendo as ações de Deus em meio do seu povo. O momento de Josué, quando Deus o chama para a missão de suceder a Moisés, é muito difícil, pois Josué conhecia o povo, sabia que esse povo era um povo difícil, de dura serviço. A guerra contra as outras nações estavam ocupando a terra e que o Senhor prometeu ao seu povo estava prestes a começar. A guerra estava prestes a começar. O perigo de morte era iminente. Então entenda a condição que Moisés escuta isso. Moisés não estava com a possibilidade de contrair o Covid, que mata 2% daqueles que possuem, que pega o caso. Não. Moisés estava eminentemente diante de uma guerra que ele não podia vencer. 7 nações habitavam a terra. Ele ia assumir o lugar de Moisés. E Deus tinha dito, eu vou colocar meu povo ali. Ali é onde, Senhor? Onde está 7 nações. Como, Senhor? Como o Senhor vai pegar uma nação pequena e colocar no meio de 7 e limpar as 7 do lugar? Eu não entendo, Senhor. Aqui não é Covid, não. Aqui é morte iminente. O chamamento de Josué é um chamamento para morrer por Deus e pelo seu povo. O chamamento de Josué não é para ir para um parque de diversão. O chamamento que Deus faz a Josué não é para assumir o lugar de qualquer um. É assumir o lugar de Moisés. O chamamento de Josué não é para lidar com um povo que só faz assim, que balança a cabeça e diz, está tudo bem, nós vamos te seguir. Não, um povo rebelde. E o povo de Deus, por característica, infelizmente até hoje, é um povo rebelde, de dura serviço. Então Josué não está sendo chamado para viver os melhores dias da vida dele. Talvez não. Está sendo chamado para viver a renúncia de servir ao Senhor. De morrer por esse Deus e esse povo. Diante de situações como essa, nós podemos fazer 2 coisas. Parar, sentar, chorar e esperar a morte. É uma opção. Tem muita gente que já escolheu ela, inclusive, nos nossos dias. Só vive reclamando dos outros, murmura o tempo inteiro, não quer mudança, não renuncia para mudar, não. Obrigado. Não renuncia para mudar, só quer simplesmente parar, sentar e chorar e se vitimizar. Tem gente que já escolheu isso. E que vive muito bem com isso. É uma opção sua. Agora, tem outra coisa que a gente pode fazer. Lutar confiado no Senhor. Lutar inteiramente dependente do Senhor. E essa é a última atitude que o Senhor espera de nós. Nessa última atitude, o Senhor estará conosco. Naquela primeira de sentar, lamentar, ele vai fazer como Josué, levante-se. Se lembra que Josué, lá no capítulo 7, está sentado orando porque ele perdeu a batalha de Ai. Está lamentando, dizendo, por que o Senhor não limpou o teu nome? Por que aconteceu isso conosco? Aí no verso 10, Deus diz, levante-se, para com essa choradeirazinha tua aí, e vai tirar o pecado que está no meio do povo, que era o pecado que Acã tinha colocado debaixo da mala. Então o Senhor não vive com quem está lamentando, chorando. Não pense nisso, não. Ele vai mandar você levantar. Se você ficar, não, porque nada dá certo para mim, e se vitimizando, e ninguém é comigo, não adianta. Não resolve. O que resolve é nós nos levantarmos diante do Senhor e confiarmos no Senhor e dizer assim, com o Senhor eu vou lutar. Com o Senhor eu vou. É isso que resolve. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. E é isso que ele fez com Josué. Levante-se. Deus revelou
E é por isso que podemos falar e demonstrar conhecimento acerca dele, porque ele se revela na sua palavra. Esse episódio mostra claramente que o Senhor não quer que nenhum dos seus servos desista da luta dessa existência, desista da luta de prosseguir, desista de tentar insistir com aquilo que o Senhor quer para nós. O Senhor não diz a Josué: meu filho, a luta é demais mesmo, fique assim não, fique choroso, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Não, Deus não diz isso a Josué. Deus diz a Josué: seja forte e corajoso, levante e vá e cumpra a missão. O Senhor convida Josué para a batalha, para não desistir nunca. Todos que quiseram desistir ouviram de Deus: não. Moisés quis desistir, Deus disse não. Elias: Senhor, todos se dobraram a Baal, me mate, eu não sou como meus pais, eu sou como meus pais. O Senhor disse: coma pão, durma, agora levante-se, vá a Beceba, 40 quilômetros de distância, 29 quilômetros de distância aproximadamente, vá lá e mate os falsos profetas. O cara está pedindo a morte, Deus diz isso à pessoa. Então você não vai ouvir de Deus, fica aí, fique sentadinho mesmo, deitado, morra aí mesmo. Tá bom, eu vou cuidar de você. Não, isso não existe nas Escrituras. Apóstolo Paulo diz assim: olha, Senhor, Satanás está me bofeteando na cara todo dia, todo dia. O que é que o apóstolo Paulo diz que Deus diz a ele? Minha graça te basta, é suficiente, você não precisa de mais nada. Então você não espere, quando você estiver vivendo os seus dias da alma negros, que você vai ouvir do Senhor assim: tudo bem, eu vou acariciar você, você vai ficar aqui comigo. O Senhor vai cuidar de você só para uma coisa: para fazer você levantar de novo e lutar de novo. Para você continuar de novo. Não tem refresco. Eu me lembro do pastor Kim, o amado pastor Kim. Uma coisa que eu nunca esqueci, que ele me disse uma vez. Ele disse: Deus não me deixa descansar, pastor. Quando eu penso que estou agora cumprindo uma etapa, vem outra. Mal eu acabei aquela, surge outra. Deus não me deixa descansar. O pastor Kim está dizendo com isso que ele não dormia? Não, dormia muito bem. Não comia, comia muito bem. Ele só estava dizendo o seguinte para mim: Deus quer cumprir o nosso ministério através de nós mesmos. E Ele não vai desistir disso. O Senhor convida Josué para a batalha, meus irmãos. Ele não manda Josué desistir. O Senhor não trabalha com frouxos, covardes, hipócritas. Não. O Senhor trabalha com os frouxos, covardes e hipócritas, transforma em homens fortes e corajosos. E é preciso ir. O Senhor convida Josué a descansar nele e também nos convida que descansemos nele. Porque podemos estar certos de que estamos seguros com ele, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. E esse é o meu ponto hoje. A dependência do Senhor é o tema. E por que nós devemos depender do Senhor? À luz do texto, vamos para o primeiro ponto. Primeiro, Deus não mudou. Veja o verso 9. Eu fiz a leitura da passagem de 1 a 8, mas eu vou apenas expor o verso 9. Porque aqui está a centralidade da mensagem. Aqui está a centralidade da passagem. Aqui está todos os elementos possíveis da passagem. Então, eu fiz a leitura para nos contextualizar do verso 1 ao 9, mas eu vou apenas expor o verso 9. Então vamos lá. Por que nós podemos e devemos depender do Senhor? Primeiro, porque Deus não muda. Deus não muda e nem mudou. Presta atenção. Verso 9, quando
O Senhor está dizendo a Josué, não te mandei eu. Esse eu aqui é Ani, do hebraico. Está lá naquela expressão de Êxodo, capítulo 3, 14. Eu sou o que sou. Ani Yavé, Ani, Asher Ani. Asher Yavé. Ani Yavé, Asher Yavé. Está dizendo o seguinte, eu, Senhor, que sou Senhor. Não é eu sou o que sou não, viu? Não, aquele texto não é assim. Aquele texto é, eu, Senhor, que Senhor sou. A ideia é que o tradutor colocou eu sou o que sou para dar essa melhor fluidez no texto. Mas aqui é, quando Josué está ouvindo, não te mandei eu, aí na cabeça dele vem Êxodo capítulo 3, 14, na cabeça dele vem a revelação que Deus faz de Moisés lá no monte, e ele estava no pé do monte esperando, na cabeça dele vem como Deus falava com Moisés face to face a face. Era assim, e Josué era o menino da tenda. Josué armava a tenda de Moisés, Josué desarmava, Josué subia para o monte, descia com Moisés. Ele sabe que Deus está dizendo. Quando Deus diz assim para ele, eu é que estou te mandando. Josué está entendendo assim, é aquele mesmo de Moisés lá. Eu vi tudo. Eu vi como ele agiu. Eu vi como ele fez. Êxodo capítulo 3, 14 diz, respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou que me enviou a vós outros. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo lembrando disso tudo no capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21 diz, portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se os sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O que as Escrituras expõem para nós é um Deus que não se corrompe com o tempo, não muda de humor. É um Deus incorruptível, é um Deus que não há mudança nele. E por causa disso, porque o Senhor não muda e não mudará, nós podemos continuar dependendo inteiramente dele. Por isso que eu disse, a gente está trabalhando com o ser de Deus e a perspectiva agora é outra. É nós daqui olhando para ele, entendendo o que ele é, e isso mudando a nossa vida. O que muda a nossa vida, o que devia impactar a nossa vida, é quando nós estamos olhando para ele, entendendo como ele é. Por isso que ele se revela a Josué dizendo assim, não tu mandei eu, sou eu, Josué. Tu sabe quem sou eu, Josué? Você sabe, né, meu filho? Sou eu. O Senhor nunca mudou e não vai mudar, e se ele mudasse, não seria Deus. Absoluto, soberano. Isso não quer dizer que ele esteja imóvel, a gente já explicou isso quando nós estávamos expondo, nós não vamos voltar nesse ponto. Não há possibilidade de que Deus esqueça de Josué. Não há. Não há possibilidade de Deus não cumprir a promessa a Josué. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade alguma de Deus não cumprir com aquilo que ele prometeu em sua palavra para nós hoje. Não há. Não há como ele voltar atrás portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isto é promessa do Novo Testamento para nós.
E assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso é promessa e nós devemos esperar. Josué pode confiar em tudo que Deus diz, porque Deus nunca mudou. Nós podemos confiar em tudo que o Senhor diz, porque Ele não mudou. Ele cuida de nós e isso não muda. Ele é nosso Pai e isso não muda. Ele nos corrige e isso não muda. Ele nos corrige também e isso não muda, porque somos seus filhos. Tem gente que não quer a correção do Senhor, mas precisa dela. Nós precisamos dela. E quando nós estamos sendo corrigidos, deveríamos aceitar a correção. Segundo aspecto do texto, segundo ponto que nós podemos confiar no Senhor. Primeiro, porque Deus não muda. Segundo, por causa de suas promessas. Quando ele diz assim, não temas, nem te espantes, seja forte e corajoso. Eu queria parar um pouquinho aqui nessas duas palavras. São dois verbos, ser forte e ser corajoso. Isso são dois verbos que estão no cal aqui. Um é de uma raiz, outro é de outra raiz. Mas a ideia é o seguinte, então, pastor, a gente deveria ter traduzido isso assim, né? Ser forte e ser forte. É uma possibilidade totalmente possível. Como que fosse uma repetição do texto, dizendo para nós o seguinte, você só tem uma opção na vida, ser forte e ser forte. Poderíamos traduzir assim sem problema algum. Só que há uma possibilidade remota na segunda raiz de ser corajoso. Mas a coragem é o que é? O que é a coragem? Uma forma bem resumida de definir coragem é a exposição da força. O corajoso, ele age por força. Então, o que há aqui que a gente sempre desassocia um pouco esse ser forte e corajoso é a mesma ideia. O texto está dizendo para nós assim, seja forte e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. A segunda ideia pela qual nós devemos depender do Senhor é porque as promessas do Senhor, acompanhando o seu ser, elas não falham, elas não caducam, elas não perdem, elas não têm prazo de validade. Não temas, essa expressão mostra que o Senhor, que não muda, está cuidando de Josué, não se desesperar, e dizendo a Josué que era Josué não se desesperar, entregar o caminho ao Senhor. Porque as promessas de Deus, que nunca falharam, dava crédito a Josué e dá crédito a nós. Vejam só uma coisa. Josué sabia ou não sabia da promessa de Deus a Abraão? Sabia, lógico que sabia. Josué era um hebreu nato. E todo hebreu, e estava próximo à história de Abraão. Não estava tão longe, não. Nós estamos longe da história de Abraão. Mas Josué não. Josué estava pertinho da história de Abraão. Não esqueça, Abraão, em certo sentido, foi pai da nação israelita. E todo historiador de Israel contava a história de Abraão, era a primeira. Claro, começava lá em Adão, indo até Abraão. E Josué sabia de tudo. E o que Josué ouviu? Rapaz, você sabe, Josué? Nosso pai Abraão, você conheceu ele? Não, né? Mas eu vou te explicar. Ele estava na terra de Ur dos Caldeus, estava lá com a família dele. No meio da idolatria, Deus apareceu para ele. Só disse assim, Josué. Deus só disse assim, Josué. Saia. E ele saiu. Saia da tua terra e vai para uma parentela. E ele sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele fez, Josué. E o que aconteceu? Josué pergunta ao historiador. E o que aconteceu? O que aconteceu? Deus o abençoou de sobremaneira. Tornou-se um dos homens mais ricos da nossa região. Teve um filho da promessa aos 99 anos. Como é que é? 99 anos, era. A esposa dele era estéril. Josué está ouvindo tudo isso.
Eu e você ouvimos já isso várias vezes. Josué ouviu a promessa a Moisés de Êxodo 3:10. Farás o meu povo sair do Egito. E o que aconteceu com o povo? O povo saiu. Onde é que estava Josué vendo? Vendo as 10 pragas com Moisés. Josué viu tudo aquilo. Deus disse, eu vou tirar, mas vai ser assim não. Vou manifestar minha glória aqui no meio do povo e vocês vão ver que braço forte eu tiro. Como é que eu tiro meu povo? Endureci o coração de Faraó e tome praga, até tirar o povo de lá de dentro. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso é que Josué sabia que as promessas do Senhor não falhavam e nós tínhamos que continuar sabendo. Temos que continuar sabendo que as promessas do Senhor não falham. Josué entrou em Canaã como havia prometido Deus. Venceu a famosa batalha de Jericó. Viveu com o Senhor até o fim e viu as promessas do Senhor se cumprindo. O que devia nos motivar a acreditar na promessa é porque nós devemos ser fortes. Pastor, o que tem ligação com forte as promessas aqui? A ligação é a seguinte. O que me faz esperar é a força que vem do Senhor. Porque as circunstâncias não nos ajudam. E às vezes elas pioram, não é? Às vezes elas pioram. De vez de melhorar para a gente continuar acreditando no Senhor, elas pioram. Muitas vezes. E o que faz a gente continuar acreditando na promessa é a força que vem do Senhor. Veja, Salmo 28, verso 7 diz assim, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Então entenda bem, o que me faz continuar acreditando é a força que vem do Senhor para que eu continue vivendo cada dia esperando nas suas promessas. Isso é a manifestação da nossa dependência de Deus. Eu dependo do Senhor, acreditando que Ele não muda, acreditando em suas promessas e, por fim, porque Ele é quem nos sustenta. Veja o verso final, a expressão do verso final. Porque o Senhor teu Deus, veja, não é qualquer um, é o Senhor teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A terceira coisa que me faz depender de Deus, ou seja, que deveria nos ajudar a confiar e depender no Senhor, além dele não mudar, além de suas promessas, é porque Ele é quem nos sustenta, é Ele quem nos dá força, é Ele quem faz com que a gente caminhe. Veja, a expressão, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, declara que Deus é quem nos sustenta em todas as situações. Josué e qualquer um de nós só teremos sucesso ao passo de que Deus estiver conosco. O sentido aqui não é meramente de um apoio moral, mas de estar capacitando a realizar aquilo que é preciso fazer à vontade, para que seja feita a vontade de Deus. Deixa eu explicar isso aqui. Aqui não é um mero estar com você para lhe dar aquele apoio, dizer, olha, pastor Camilo, nós estamos juntos, meu irmão, irmãzinha, fica firme, TMJ, né? A gente bota aquela mãozinha lá no WhatsApp, estamos juntos. Não é nesse sentido aqui. O sentido aqui é estar conosco no sentido de capacitar-nos à caminhada. Não é uma ideia assim, mas se eu estiver triste, o Senhor está aqui, Ele me alegra. Se eu estiver cansado, o Senhor renova minhas forças. Não. O sentido aqui é tudo isso que eu acabei de dizer, mas muito mais. O sentido aqui é o seguinte: vai me capacitar a continuar caminhando.
vai me capacitar a continuar enfrentando os meus desafios. Vai me capacitar a vencer as circunstâncias adversas da minha vida. É assim que eu e você deveríamos caminhar. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma em 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Aí sim, com essa perspectiva de Josué capítulo 1 e 9, Filipenses 4,13 poderia ser juntado à luz de Josué 1,9 e fazer a gente enxergar o seguinte: eu estou entendendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Até passar fome, necessidade, o Senhor nos capacitará a enfrentar. Por isso que eu posso tudo mesmo. Não em mim, não nas minhas forças, mas no Senhor, que é a minha força, naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Eu posso tudo nele. Tudo mesmo. Tudo, pastor. Tudo mesmo. Claro, com a nota de rodapé, aquilo que for o melhor para a sua vida, é lógico. Que você não vai ter a força do Senhor, nem a ajuda do Senhor para fazer aquilo que é ruim para você. Isso não. Porque Ele ama os seus servos, Ele ama o seu povo, e Ele evitará que isso aconteça na sua vida. Agora, o que for melhor para você, sonhe. Sonhe, deseje, queira, realize nele. Faça por Ele e nele. A sua graça nos sustentou a todos. E nós precisamos entender que ela continua nos bastando e que a nossa dependência tem que ser fortalecida e revigorada no Senhor. Não te mandei eu, porque nós podemos depender do Senhor, devemos depender do Senhor, porque Deus não muda, porque suas promessas não caducam. É isso que ele viu acontecer com Moisés, e ele viu acontecer com ele mesmo. Josué viu as promessas do Senhor se cumprindo, e a terceira coisa é que ele é conosco por onde quer que andemos. Meus irmãos, se nós tivéssemos que definir um modo de vida cristão, nós poderíamos dizer é o modo da dependência de Deus. Para tudo. Para tudo. Nós devíamos ativar esse modo. Se existisse uma chave que a gente pudesse ligar na nossa vida, é a partir de então a gente dizer assim: eu agora vivo na dependência de Deus. Mas, pastor, é isso que eu sempre quis. Você querer, eu querer, não quer dizer que a gente está vivendo. Não quer dizer. Não quer. Viver na dependência de Deus não significa apenas declarar que nós cremos nele. Declarar que amamos a igreja dele. Declarar que nós submetemos à sua vontade. Viver na dependência de Deus tem um elemento desse texto que é muito impressionante. Viver na dependência de Deus é viver na força que vem dele. Eu não posso programar-me ou querer os meus sonhos e minhas metas quando Deus é apenas um vetor tangencial, um vetor paralelo na minha existência. Não. Ele tem que ser a força motriz daquilo que eu sou. Ele é a força motriz daquilo que eu vivo. Ele tem que ser a força motriz dos meus sonhos, dos meus projetos. É Ele quem impulsiona-os. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque muitos de nós não vivemos assim. A gente quer o que a gente quer, não o que Deus quer. A gente quer na nossa força e não na força do Senhor. A gente quer no nosso tempo e não no tempo do Senhor. Isso não é viver na dependência de Deus. Isso não é viver na dependência de Deus. Quem vive na dependência de Deus não estabelece tempo,
não acredita na sua força. Quem vive na dependência do Senhor é no tempo do Senhor, na força do Senhor e os projetos do Senhor para a nossa vida. Enquanto nós não matarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade a este ponto, nós não vamos viver na dependência do Senhor. Nós não estamos vivendo. Nós só vamos viver na dependência do Senhor quando a gente se zerar. Sabe aquele reset? Dar o reset e dizer assim, agora daqui para frente eu só faço o que Ele quiser, no tempo que Ele quiser e da maneira o que Ele quiser. Aí é dependência. Quando a gente estiver livre do temor dos homens, o que vão falar de mim? O que vão falar de mim? Não importa mais. Não importa mais. Vão dizer o que de mim? Não importa mais. Você não está preocupado mais com isso. Eu não estou querendo dizer isso, até a gente discutiu uma frase ontem, eu e Maria Vitória, e ela trouxe uma frase para a gente discutir ontem à noite, que ela viu em algum lugar. Eu não estou dizendo com isso, a gente discutia justamente isso ontem à noite. Eu não estou dizendo com isto que você não tenha que se importar com a sua imagem. Era isso que eu dizia para a Maria Vitória ontem. Não é que você não tenha que se importar com a sua imagem, mas você só se importa ao ponto de sua imagem ou o que você faz está glorificando a Deus. Se está glorificando, aí você diz assim, o resto, que pense o que quiser. Para não dizer, né? Como diz aí, o resto que se exploda, né? Não, vamos amar os irmãos. O resto, pense o que quiser, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei porque eu estou fazendo, eu sei que isso glorifica a Deus e eu não tenho mais temor dos homens, eu não me importo mais com o que eles dizem. Agora, cheque primeiro se você está fazendo a vontade de Deus. Que se você não tiver, aí Ele vai tratar com você. Mas se você estiver fazendo, se o povo falar, não se importe. Não se importe. Agora, se importe com Deus. Aí é viver na dependência do Senhor. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque essa é a minha última aplicação final, porque Josué viveu dessa maneira. Parece que aprendeu a lição do primeiro capítulo, viveu uma dependência total, que chegou uma hora de decidir na vida dele. Vocês se lembram disso? Capítulo 24, lá no finalzinho, o povo já tinha conquistado a terra, já estava se desviando do Senhor. Já estava se desviando. Josué chegou e disse assim para o povo, escolhei hoje a quem sirvais. Porque eu e minha casa, não importa o que vocês vão pensar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a palavra de Josué. Tinha liderado o povo, tinha conduzido o povo para dentro, mas não estava com medo de perder o povo, não. Escolham. Vocês vão para onde? Vão servir a Baal? Sumam da minha frente. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tem compromisso com o homem. Nosso compromisso é com Deus. E Josué aprendeu a dependência do Senhor, que quando chegou na hora decisiva, ele disse, eu vivi o tempo todo dependendo dele. Agora eu vou continuar dependendo dele. Minha família vai continuar dependendo dele. O que vai acontecer? Não sei. Aí é com ele. Mas que eu continuarei com ele, continuarei. Isso é dependência. Isso é depender de Deus. E nós precisamos agir assim, para que o Senhor seja glorioso. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo viveu dessa maneira. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês eu não tenho compromisso. Vocês são raça de víboras, hipócritas. Chamou os religiosos daquela época de hipócritas, sepulcro caiado. Vocês são víboras. Jesus não tinha compromisso com o fariseu. Não tinha. Tinha compromisso com o pai. Na hora que estavam fazendo a casa do pai de cambista, ele pegou o chicote e
peia nos caras, botou os caras para correr. Bateu duro, Jesus Cristo. Mas o Senhor sempre foi tão meigo. Não. Na hora de decidir, decidiu. Isso é dependência. Não se importou com o que os fariseus iam dizer dele, não. Pegou o chicote e meteu o chicote para cima. Jesus Cristo. Josué é um tipo de Cristo. Josué é um tipo de Cristo. Cristo vai abrir as portas, o Senhor dos Exércitos. Lembra do Salmo 24? Que foi cantado aqui. Ele entrará com o seu exército. Josué entrou com o exército do Senhor na terra prometida. Jesus Cristo é o nosso líder. E vai colocar o exército dele, o povo dele, para dentro dos portais eternos. Para a terra prometida. Porque não tem compromisso com o homem. Só teve compromisso com o Pai. E é assim que nós temos que ser. Os homens serão amados por nós. Quando nós amarmos melhor ao Senhor. Quanto mais amarmos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, os homens serão amados por nós mesmos. Que o Senhor nos ajude a viver como Josué, na dependência do Senhor. As guerras que Josué venceu, ele não podia vencer, ele só venceu por causa de Deus. A missão que Josué cumpriu, colocar aquele povo dentro, no meio de 7 nações, e varrer as 7 nações do lugar de Canaã, só Deus para fazer isso. A guerra que você está lutando, o que eu estou lutando, que nós estamos lutando, somente o Senhor fará nos vencer. Porque o Senhor é conosco, por onde quer que nós andemos.